Eu sou Zuca Marques, esse é o Minuto do Turf e estamos no terceiro episódio contando para vocês a história de Blandford, um dos maiores cavalos, um dos maiores garanhões puro sangue inglês de todos os tempos. Esqueci de contar na história anterior, o cavalo teve um pouco da sua campanha, ele correu acho que 10 ou 12 vezes, teve 3 ou 4 vitórias, inclusive vitórias que hoje seriam de grupo 1, mas nós temos que dar um desconto a ele, porque além de ser feio, além de ser mal aprumado, além de ser cabeçudo, além de ser pobre de anca, parado de mãos, etc, etc, ele, quando era potrinho, no Aras, ele foi atacado, o cavalo, eu li isso, não entendi direito, mas a tradução, ao pé da letra, é o seguinte: cavalos de campo, cavalos de tração, de carroça, invadiram, por alguma razão, o seu piquete e o atacaram, e o machucaram muito, Blandford. Inclusive, ele perdeu massa muscular, ele ficou muito tempo sendo alimentado, deitado, manualmente, porque não podia nem se levantar para comer, enfim, ele teve mais esses problemas. Além do que ele também era infértil e também tinha baixa libido, como eu mencionei, mas enfim, vamos com Blandford para a reprodução. Eu vou ler alguns detalhes para vocês, que são muitas informações, mas são excepcionais. Bom, na primeira geração ele teve 11 produtos, ou 12 produtos, nada de excepcional na primeira geração. Na segunda geração, na primeira geração ele teve 2 filhos ganhadores de provas clássicas menores, mas provas clássicas. Em 11 corridos, 2 ganhadores de provas clássicas é um bom resultado. E os criadores ingleses já ficaram, opa, o cavalo não é tão ruim assim. Mas aí começou o negócio. Segunda geração do Blandford, ele deu 33% de filhos clássicos, entre eles um ganhador do Derby de Epsom. O primeiro ganhador do Derby de Epsom dele foi um cavalo chamado Trigo, como a gente escreve aqui no Brasil. Na terceira geração ele deu outro ganhador do Derby de Epsom. Notem o seguinte, nessa época, como até bastante tempo depois disso, o Derby de Epsom era de longe a principal prova do mundo. Era como se nós tivéssemos hoje um misto do Arco do Triunfo, do Kentucky Derby, da Breeders' Cup Classic, da Dubai World Cup, tudo isso junto era o Derby de Epsom. Ele não tinha parâmetro, nada se aproximava do Derby de Epsom. A Inglaterra era o centro do turf, era o centro do mundo, nos anos que nós estamos falando, 1920 e pouco. A Inglaterra era o centro do mundo e o Derby de Epsom era a principal prova da Inglaterra. Então, era uma super prova, até hoje é sem dúvida alguma de grande importância, mas era muito, muito mais importante nessa época. E ele deu na segunda deu o Trigo e na terceira geração ele deu o Blenheim, que também ganhou o Derby de Epsom. Olha que coincidência, os 2 anos, 2 ganhadores do Derby de Epsom. O detalhe, o Blenheim foi a primeira vitória do Aga Khan na história do Derby de Epsom. Aliás, quando eu terminar essa história, você vai ver que o Aga Khan deve muito, ou a família, né, os descendentes do Aga Khan, devem muito ao Blandford. Bom, ele deu na segunda geração, então na segunda ele deu o Trigo, na terceira ele deu o Blenheim, ganhador do Derby de Epsom, a primeira vitória do Aga Khan no Derby de Epsom. O detalhe é que o mesmo jockey barrou os dois. O jockey tinha a montaria do Trigo, não quis, tinha outro cavalo na cocheira que era melhor, o Trigo foi lá e ganhou. No ano seguinte ele não quis montar o Blenheim, quis montar um outro cavalo que eu não lembro o nome, o Blenheim também foi lá e ganhou o Derby. O rapaz não tinha muita sorte. O detalhe é que o Blenheim, antes de ganhar o Derby, ele tinha 4 vitórias aos 2 e 3 anos, todas em 1000 metros. Foi aos 2000 guinéus, que é a primeira prova da coroa inglesa, em 1600, e fracassou. E aí foi lá no Derby e ganhou. Depois não correu mais, foi para a reprodução nos Estados Unidos, é outra história. Antes de ir para a reprodução, ele deixou uma geração na Inglaterra, depois eu volto lá. Bom, vamos para essa segunda e terceira, quarta geração. Na quarta geração, ele deu, entre outros, vários clássicos, ele deu o Udaipur, a primeira fêmea do Blandford a vencer provas da coroa inglesa. Ela ganhou simplesmente o Oaks, o Diana, que é o equivalente ao Derby para as potrancas, como evidentemente você sabe. Na quinta geração, ele deu um cavalo chamado Marineiro, que não ganhou o Derby de Epsom, mas ganhou o Derby irlandês e ganhou o Saint-Léger. O Saint-Léger é a terceira prova da coroa inglesa, já falei dele aqui, praticamente 3.000 metros, é a prova clássica mais tradicional do mundo e era na época, nós estamos falando depois do Derby de Epsom, a prova mais desejada, os 2.000 guinéus e o Saint-Léger. Então esse cavalo Marineiro ganhou o Saint-Léger e o Derby irlandês. Isso foi a quinta geração. Na sexta geração, aí ele arrebentou. Na sexta geração ele deu Windsor Led na Inglaterra e Brantôme na França. Bom, o Windsor Led ganhou o Derby de Epsom também. Então, nessa altura do campeonato, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 gerações do Blandford, 3 ganhadores do Derby de Epsom. E o Brantôme, por sua vez, ganhou o Arco do Triunfo e o Derby irlandês. Ele ganhou os 2 derbys e o Arco do Triunfo. Perdão, o Brantôme ganhou o Arco do Triunfo. Quem ganhou o Derby foi um terceiro filho do Blandford nessa terceira geração, que chamou-se Primeiro. Então, na terceira geração,
composta de 33 produtos, foi uma das maiores gerações dele, 33 produtos, ele deu 11 ganhadores de provas que hoje seriam de grupo 1, não são ganhadores clássicos, são ganhadores de provas que hoje seriam de grupo 1. Vocês imaginam um negócio como esse? Um garanhão ter 33 filhos, ganhar 11 diferentes ganhadores de provas de grupo 1 numa geração, entre eles o Derby de Epsom, o Arco do Triunfo e o Derby irlandês. E depois veio a sétima geração do Blandford, onde ele deu simplesmente Baram. Baram também era do Aga Khan. Baram foi o último tríplice coroado, ganhou o Derby, claro, foi tríplice coroado, e até hoje é o último tríplice coroado invicto do turf inglês. Baram depois foi para os Estados Unidos, depois foi para a Argentina, fracassou como reprodutor, mas, como a gente gosta sempre de citar, é importante a tradição e os resultados e a história. O Baram é o antepassado, é o quinto avô, ou quarto avô do Monsoon. Monsoon é o pai do Manduro e do Shiroko e de 24 ganhadores de grupo 1. A qualidade fica latente lá, daqui a pouco ela volta. Esse resultado do Blandford, com 4 ganhadores do Derby em 6 anos, só viria a ser igualado agora, nos anos 2000, pelo Monjeu. Monjeu é pai de Authorizer, de Motivator, Camelot, que quase foi tríplice coroado, o quarto filho do Monjeu ganhador do Derby, eu não lembro. Authorizer, Motivator, Camelot, não lembro qual é, mas ele também tem 4 filhos ganhadores do Derby de Epsom, mas isso aconteceu quase 70 anos antes do Baram, depois do Baram, do Blandford, e claro, hoje em dia as cartas de monta do Monjeu são, num ano ele cobriu mais do que o Blandford cobriu na vida inteira. As últimas 2 gerações dele, foram a 8ª e a 9ª, tiveram também atuais ganhadores de grupo 1, porém não das provas da coroa. O cavalo teve uma pneumonia, se não me falha a memória, uma cólica, e morreu aos 16 anos com pouquíssimos filhos corridos. 7 minutos. Devia ter dividido isso aí em 2. Voltamos daqui a pouco com um epílogo do Blandford.